Meus irmãos, a graça e a paz esteja contigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, no versículo de número 16 diz: Eis que vos envio como ovelha para meio lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Aqui as palavras do próprio Senhor Jesus. E o que me traz aqui a atenção é: portanto, sejam prudentes como as serpentes. Meus irmãos, quantas e quantas vezes essa passagem nos passa a despercebida sobre seja prudente, sobre a inteligência da serpente, da cobra. Quantas das vezes nós somos até simples como os pombos, de estar ali no meio. O Senhor diz: enviarei-vos como ovelhas meio a lobos. Todo mundo sabe o quanto o lobo persegue as ovelhas, o quanto o lobo caça as ovelhas. Mas o Senhor diz: sejam prudentes. Esse sejam prudentes é sejam sábios como a serpente. Todo mundo quase tem perseguição por cobra. E essa perseguição já vem, se a gente for lá em Gênesis, capítulo 3, que justamente já começa como a queda. E a queda significa o quê? Mas a serpente, a mais astuta dos animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: na verdade, que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim. Aí eu vou, portanto, agora para o versículo de número 14. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, maldita entre os animais domésticos e entre todos os animais selvagens, você se arrastará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e a descendência dela, e ela lhe ferirá a cabeça e você a ferirá no calcanhar. É uma cultura de todos terem medo de serpentes. É uma cultura do homem perseguir a serpente e da serpente ser perseguida, mas a serpente é uma predadora sutil, paciente, calma e calculista. Se você raciocinar, é muito raro você ver uma serpente. E se você refletir em todo canto que você está, existem serpentes ali por perto, mas elas são sutis, elas são calmas, elas são pacientes, elas se reproduzem mesmo sendo perseguidas, elas prosperam e crescem mesmo sendo perseguidas por todos. Mas a serpente é sutil, ela é calculista. Então quando o Senhor diz: sejam prudentes, é como diz: sejam sábios no que vocês querem. Não tem para que andar falando e se vangloriando, não tem para que andar se amostrando, e sim ser sábio e prudente. Pois a serpente, mesmo sendo perseguida, ela reproduz, cresce e prospera. A serpente tem uma sutileza, mas a serpente tem um veneno mortal. A serpente tem um poder muito grande. Começa lá do início, quando diz que a serpente falou com Eva com a serpente. Ninguém se sabe se em língua e palavras, ou se Eva entendia e escutava a linguagem dos animais, ou se a serpente falou com Eva. Mas vamos para hoje. A serpente não fala, a serpente não reclama, a serpente é perseguida. Mas mesmo assim a serpente não para de crescer, a serpente não para de produzir, a serpente não se faz de vítima, e sim, ela ataca na hora certa. Ela é sábia e paciente para saber a hora de atacar, de correr, de se esconder. Mas a serpente nunca para, ela nunca se limita, mesmo sem ter pernas, ela anda, ela se esconde, ela cresce, ela sobe em árvores. Então, meus irmãos, quantas pessoas, quantos de nós não estamos se fazendo de vítimas? Quantos estamos no meio, assim como essas ovelhas, cremos em Deus, assim como Tiago diz, crê até o diabo crer. Mas quantos de nós cremos no Senhor, mas não somos sábios, não somos prudentes, não temos a sutileza de uma serpente? Tem um livro que eu estou lendo, da indicação do pastor Luiz. Esse livro é extraordinário. O que significa ser tão sábio quanto uma serpente? É tudo em cima dessa palavra. E em poucas páginas que eu já li desse livro, mostra o quanto a serpente ela é sábia, quanto ela é paciente, quanto ela é poderosa. No início do livro já diz assim: não se é de estranhar que os homens temam tanto as cobras. Também não é estranho que as pessoas tenham respeito devido para com as cobras. Mesmo sendo pequena, mesmo sendo muitas das vezes invisíveis, que poucas pessoas veem essas serpentes espalhadas facilmente, que nem os pombos, mas temem o poder de sua língua,
teme o poder do veneno que está em sua boca. Mas quantos também têm uma língua venenosa, tanto quanto a serpente? O veneno da serpente é mortal, mas o veneno do ser humano, o seu ego, o seu egoísmo, a sua ignorância. Quantas vidas não estão ceifadas pelo seu silêncio, assim como a serpente de hoje silenciosa? Quantas vítimas não estão sendo, não mordidas por serpente, mas mordidas por palavras proferidas por sua boca, pelo seu coração, por pessoas que às vezes estão com um veneno mais perigoso que a serpente. O seja prudente é sobre a questão de ser sábio, de ser calculista e paciente, e saber se produzir, saber crescer e prosperar mesmo meio caos e perseguição. Mas seja manso e sutil como as pombas. Assim como as pombas no meio do povo, assim como os pombos se reproduzem meio, mas tem uma mansidão de coração. Não é à toa quando diz que o Espírito Santo desceu como um pombo, se diz humildade, mansidão. E é isso que todos precisamos, ser sábio e prudente como a serpente, mas ser manso e humilde de coração como os pombos. Que Deus te abençoe, que essa reflexão de hoje seja importante para a sua vida, que ela possa tocar no seu coração, que você possa ser sábio, mas que você seja manso e humilde de coração, que você possa ser sutil, calculista, que você possa ser sábio e perseverante, mas que você tenha amor, que da sua boca saia palavras de vida, que da sua boca seja para profetizar, que sua boca seja usada para o amor, para levar paz, saúde e prosperidade por onde você passar, e não que você seja venenoso, não que você seja egoísta, não que você seja cheio de ego e de arrogância, mas sejas simples, manso e humilde, assim como os pombos. Deus te abençoe, a graça, a paz esteja contigo. Eu profetizo em sua vida, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que onde você pisar os seus pés, que a lei seja seu, que as bênçãos do eterno Deus estejam sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Amém.